Fala pessoal, eu sou o professor Clodoaldo e esse é o meu canal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre corrente elétrica. Corrente elétrica ela é um fenômeno físico em que os portadores de carga elétrica, como por exemplo os elétrons, são conduzidos pelo interior de algum material em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico. É interessante a gente compreender que cada material tem uma determinada capacidade de condução elétrica, que depende da sua composição natural. Logo, a gente pode dividir os materiais em dois grupos, os condutores e os isolantes. O que são materiais condutores? São os materiais que têm uma grande quantidade de elétrons livres, ou seja, os elétrons eles se movem facilmente. Já os isolantes, ele vai oferecer uma resistência muito grande para a passagem dos elétrons. Por quê? Porque existe poucos elétrons livres. Mas o que é um exemplo de um bom condutor? Bons condutores, por exemplo, o metal. Os metais são bons condutores. Por exemplo, o cobre. O cobre é um dos melhores metais que conduzem eletricidade. E exemplo de isolantes. Temos aqui a borracha, o isopor, são bons isolantes. Então, a gente deve saber que a corrente elétrica ela vai ser a passagem de elétrons por uma questão de uma diferença de potencial elétrico. E nós vamos ter materiais que são bons condutores e vamos ter materiais que são mal condutores, que a gente chama de isolantes. Um conceito assim mais apurado sobre corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Corrente eletrônica é o movimento ordenado de elétrons, certo? Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Corrente elétrica eletrônica é o movimento ordenado de elétrons, certo? Isso é um conceito mais apurado sobre corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é o quê? Ela é uma grandeza escalar. Como a gente sabe, pessoal, os metais, ele possui uma quantidade muito grande de elétrons livres. O cobre é um dos principais metais que possui elétrons livres, ou seja, tem uma melhor condutibilidade elétrica. E é por esse motivo que os fios que a gente usa nas instalações em nossas casas, por exemplo, ele é o que? É feito de cobre, porque vai dar uma boa condutibilidade aos elétrons, ou seja, a corrente elétrica vai fluir melhor. Em certas condições, pessoal, esses elétrons ele pode ser colocados em um movimento ordenado, constituindo assim uma corrente elétrica. Quando os elétrons ele ficam em constante movimento no material, em movimentos para cima, para baixo, mas em determinadas condições eles podem fazer o quê? Ter um movimento ordenado. Como a gente pode observar nessa imagem, no lado A eu tenho o quê? O movimento normal dos elétrons no objeto, ou seja, eles vão para cima, vão para baixo, esquerda, direita, movimento horizontal, vertical. Mas, se em determinadas situações, eles podem ter um movimento ordenado, como no caso B, ou seja, todos eles estão indo o quê? Na mesma direção, ou seja, de um polo para outro, numa mesma direção, certo? Então, em determinadas situações, eles podem ter esse movimento que é o que a gente chama de corrente elétrica. Corrente real e corrente convencional. Como a gente já sabe, a corrente elétrica nos condutores metálicos é formada por um movimento ordenado dos elétrons, o que a gente chama de uma corrente real, ou seja, o movimento ordenado dos elétrons. Em que sentido esse movimento? Os movimentos dos elétrons eles saem do que? Acontece do polo negativo para o polo positivo. Mas por razões históricas que nos remetem ainda à época em que os cientistas consideravam que a eletricidade era produzida pelo movimento de um fluido elétrico, tornou-se conveniente estabelecer uma conversão. De acordo com essa conversão, a corrente elétrica nos condutores metálicos
é constituída pelo movimento ordenado de partículas elementares positivas, com a mesma carga em módulo dos elétrons, portanto, em sentido contrário ao movimento real dos elétrons. Então, pessoal, a gente já sabe o quê? Que a gente sabe que a corrente elétrica dos elétrons aconteceu o quê? Um movimento do polo negativo para o polo positivo. Os elétrons vão ter esse sentido. Mas o que é que diz? Que na conversão, essas partículas têm a mesma carga, ou seja, a mesma carga, só que em módulo, ou seja, em vez de ser uma carga negativa, como é a carga do elétron, é uma carga positiva, mas que tem a mesma intensidade do que o elétron. E ele tem um sentido contrário, ou seja, em vez de sair do negativo para o positivo, ele vai sair, em vez de sair, vai sair do positivo para o negativo, ou seja, é o caminho inverso. Que é, pessoal, que a gente pode observar nessa imagem. Ou seja, na imagem A, eu tenho a corrente real, ou seja, o elétron sai do polo negativo para o polo positivo. Mas só que a corrente convencional, ela vai dizer o quê? Que, na verdade, esse movimento vai ser o quê? Vai sair do polo negativo para o polo positivo, no sentido contrário. Só que essas partículas, elas vão ter o quê? A mesma carga, só que em módulo dos elétrons, ou seja, vai ser carga positiva. Então, a partir de agora, em nossa aula de hoje, a gente vai considerar sempre a corrente convencional, ou seja, a gente não vai usar a corrente real, mas a corrente convencional. É certo se eu explicitar de uma maneira bem clara que vou estar usando aqui a corrente real, mas na maioria dos casos do nosso cotidiano, experimentos, atividades, exercícios de livro, a gente vai estar usando sempre a corrente convencional, a não ser que fique bem explícito que é a corrente real, tá certo? É interessante também a gente observar que o sentido convencional é sempre usado para análise da corrente elétrica. Então, pessoal, sempre que a gente for fazer uma análise de corrente elétrica, a gente vai estar usando o sentido convencional, ou seja, saindo do polo negativo para o polo positivo, com essas partículas positivas. Tá certo? Intensidade de corrente elétrica. Define-se a intensidade de corrente elétrica I como a razão entre a carga elétrica ΔQ que passa pela seção S de um fio condutor e o intervalo de tempo ΔT em que ocorreu essa passagem. Tá certo? Então, como é que eu vou saber a intensidade da minha corrente elétrica? É muito simples. Eu vou apenas dividir a carga pelo intervalo de tempo que isso aconteceu, ou seja, a quantidade de carga que passou pelo determinado tempo. Então, vai ser o que? ΔQ por ΔT. Para a gente fixar melhor esse conceito, vamos fazer aqui juntos um exercício de fixação, de imaginação aqui. Imaginemos aqui, vamos imaginar um condutor metálico qualquer, pelo qual passa uma corrente elétrica. Aqui nós não vamos nos preocupar o sentido dessa corrente, desse movimento, as condições desse movimento da partícula. Não vamos nos preocupar com isso. Vamos destacar um corte transversal que vai mostrar o que? A passagem dessas partículas. Como a gente pode estar observando nessa imagem, ou seja, eu tenho um condutor metálico, eu fiz um corte, que aí eu vou ver o que? Nesse corte transversal S aí, a passagem dessas partículas. E para me saber a intensidade dessa corrente elétrica, é interessante eu saber o que? Quanto carga vai passar em um intervalo de tempo. Ou seja, é o número N de partículas, ou seja, partículas elementares que corresponde a uma carga elétrica ΔQ. Então, abaixo eu dividir a quantidade da carga pela quantidade do tempo, eu vou saber exatamente a intensidade da minha corrente elétrica. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de intensidade da corrente elétrica é o coulomb por segundo. Mas a gente costuma usar o nome de ampere, em homenagem a um matemático e físico francês, André-Marie Ampère, que foi um dos físicos responsáveis
pelo desenvolvimento da eletricidade. Então a gente vai estar chamando o quê? Na unidade internacional de medida vai ser o coulomb por segundo, mas que a gente vai chamar de quê? De ampere. Ou seja, o resultado de I vai ser dado sempre em ampere. Um coulomb é a carga elétrica que passa por segundo por uma seção transversal de um condutor percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante de intensidade 1 ampere. Ou seja, por definição, a unidade coulomb é feita como? A partir do ampere. Vamos prestar atenção. Por definição, da unidade coulomb é feita a partir do ampere. Por meio de que definição de intensidade? Da intensidade da corrente elétrica. Assim, o meu ΔQ vai ser igual a quem? A minha corrente vezes a variação do meu tempo. Que é a mesma coisa dizer o quê? Que um coulomb é igual a quem? A 1 ampere por segundo. Um coulomb é igual a 1 ampere por segundo. Logo, o coulomb é a carga elétrica que passa por segundo por uma seção transversal de um condutor, percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante de intensidade de 1 ampere. Como a corrente elétrica de 1 ampere é muito grande, a gente costuma usar submúltiplos dessa unidade para assim facilitar os nossos cálculos. Então temos aí alguns exemplos. Temos 1 miliampere, que é igual a quem? A 1 vezes 10 a menos 3. Temos 1 microampere, que é o que significa o quê? Que é 1 vezes 10 a menos 6. Temos 1 nanoampere, que é 1 vezes 10 a menos 9. E temos 1 picoampere, que é igual a quem? A 1 vezes 10 a menos 12 ampere. Então, essas algumas unidades submúltiplos que a gente costuma usar para facilitar na hora dos nossos cálculos, porque a corrente elétrica de ampere é muito grande. Então, para facilitar os cálculos, a gente está sempre usando esses submúltiplos dessa unidade. O miliampere, o microampere, o nanoampere e o picoampere. Então, para a gente estar fixando melhor todos esses conceitos que a gente falou, vamos aqui resolver um exercício. E assim colocar os conceitos trabalhados, explicados em prática. O exercício diz o quê? Por uma seção transversal de um condutor metálico passa uma carga elétrica total, ou seja, um ΔQ, que é igual a quem? A 4 microcoulomb, no intervalo de tempo ΔT igual a 20 segundos. Sendo a carga elétrica elementar, ou seja, a carga elétrica elementar do elétron, no caso, vai ser o quê? É até importante a gente falar que a carga do elétron é o quê? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a carga do elétron. Que essa vai ser considerada a nossa carga elementar, que é a carga do elétron, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, determine a intensidade de corrente elétrica e o número de partículas que passam pela referida seção por segundo. Então, aqui no exercício ele quer saber o quê? Ele quer saber a intensidade da corrente elétrica e ele quer saber também o número de partículas que passa nessa seção por segundo. Então, nós vamos primeiro calcular a corrente elétrica e depois calcular o número de partículas que passam por segundo, por um segundo nessa seção. E os dados que a gente tem? Nós temos a carga, nós temos o intervalo de tempo e nós temos a carga elementar. Então vamos para a nossa solução. Sempre o primeiro passo para a gente resolver qualquer questão é ter em mãos anotados os dados que a questão nos forneceu. Isso é o primeiro passo para a gente resolver qualquer questão. Então qual foi os dados que a gente tem? A gente tem que a carga é igual a quem? A 4 microcoulomb. Nós temos que o tempo foi igual a quem? Um ΔT, 20 segundos. E temos a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, a partir desses dados, a gente pode resolver a nossa questão. Por definição, pessoal, da intensidade da corrente elétrica, temos o seguinte.
que corrente elétrica é igual à variação da carga, é a carga pela variação do tempo. Então, vamos substituir. Se a gente for observar, a gente tem a carga e temos o tempo, o intervalo de tempo. Então, vamos substituir nessa fórmula. Então, temos que a minha corrente elétrica é quem? A intensidade 4 vezes 10 a menos 3. Como a gente viu anteriormente, o microampere vale 10 a menos 3. Então, é 4 vezes 10 a menos 3 dividido por 20. Fazendo a divisão, temos que a intensidade da corrente elétrica é igual a 0,2 vezes 10 a menos 3 ampere. Ou seja, temos o que? Que a minha intensidade é 0,2 microampere, certo? Por quê? Porque eu descobri que o resultado é o que? 0,2 vezes 10 a menos 3. Então, fazendo aquela transformação nas nossas unidades, eu tenho que vai ser igual a quem? A 0,2 microampere. Essa é a intensidade da corrente elétrica nesse exercício. Sabemos que a variação da carga, a carga é igual a quem? Ao número n de partículas vezes a carga elementar para um instante, um segundo. Ou seja, pessoal, aqui a gente já quer saber o número de partículas que passou. Então, eu sei o que? Eu sei que delta Q vai ser igual a quem? A n, que é o número de partículas que passam, vezes a carga elementar por um segundo. Então, a carga elementar eu tenho aí, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Agora nós vamos pegar a fórmula que a gente tem para a intensidade da corrente elétrica, que é I igual a delta Q por delta T. E a gente vai o quê? A gente vai substituir, no caso, como a gente quer saber o número de partículas que passa por segundo, esse delta Q é igual a quem? A N vezes E. Esse E é a carga elementar, é a carga do elétron. Então, vamos substituir na nossa fórmula inicial o delta Q, que vai ser igual a N vezes E. Substituindo os valores, temos o quê? Qual foi a intensidade que eu encontrei? 0,2 vezes 10 a menos 3, que é igual a N, que eu não sei, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar, dividido por 1, que é 1 segundo. Logo, se eu dividir 1,6 por 1 vai dar 1,6, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos isolar o N, que é o que nós queremos saber. Então, N é igual a 0,2 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,6 a menos 19, que vai ser 1,25 vezes 10 a 15 partículas por segundo que passam nesse corte transversal. Então, o número vai ser o quê? 1,25 vezes 10 a 15, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou da nossa aula, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que a gente está colocando no nosso canal. Então, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima!